Nós vivemos dias em que o culto em muitos lugares perdeu o seu propósito original. Vivemos tempo em que o culto em muitos lugares perdeu a sua essência. Isto porque há uma crise de identidade, há uma crise de propósito da vida cristã. Aliás, alguns são cristãos hoje por propósitos errados, por propósitos alheios ao entendimento bíblico, ao entendimento da palavra. Na crise de culto, muitos se perguntam: para quem cultuamos? Por que cultuamos? Como devemos cultuar? Por que a gente vem no culto? Só porque é domingo? Só porque há uma agenda coletiva de culto? Qual a razão que motiva o nosso culto e a nossa adoração? E eu penso que a resposta para estes questionamentos, até existenciais da vida cristã, a resposta não está na preferência do público, porque hoje há públicos para todos os cultos, e há cultos para todos os públicos. Muitos altares têm definido o propósito do culto de acordo com o propósito e os anseios do público. Sim, conforme a preferência do público, desenharemos o culto. É um público que busca ascensão financeira, faremos um culto da teologia da prosperidade. É um culto que busca a cura de dores emocionais, sentimentais. Então faremos um culto para este público. É um culto que busca uma libertação ou um desprendimentos de questões espirituais, de batalhas espirituais. Então desenhamos um culto para este público. Mas biblicamente, nunca foi o público quem definiu o interesse, ou estilo, ou entendimento do culto. Não. A preferência do culto não está na busca do público, muito menos nas tendências de momento. Quem inspira o nosso culto não pode ser a tendência do momento. Há muitos lugares que o culto é dirigido conforme a tendência do momento. O que dá mais certo, o que junta mais pessoas, o que agrada mais o auditório, quais são os anseios da comunidade. E aí desenhamos o culto. Mas biblicamente não é assim. Não. O culto que inspira o culto não está na terra. E é sobre isso que eu quero pregar aos vossos corações nesse dia. O culto que inspira o culto não acontece na terra. E quando o culto da terra perde a inspiração celestial, ela se perde em seu propósito. Então eu quero navegar com vocês por alguns versículos bíblicos, dentro da égide deste tema, o culto que inspira o culto. Eu poderia falar somente de Isaías 6, mas eu quero ampliar para outros textos, a fim de trazer a máxima clareza ao vosso entendimento, dizendo que o culto que inspira o nosso culto está no céu. A Bíblia nos revela que há um culto perfeito acontecendo no céu, exatamente nesse momento. Isaías, 7 séculos antes de Cristo, ele entrou no céu através da visão gloriosa, do arrebatamento de sentidos, e estava acontecendo um culto ao vivo no céu, conforme nós lemos o capítulo 6.
8 séculos, aproximadamente depois do culto que Isaías assistiu, João, do Apocalipse, entrou no céu e viu que o culto não tinha acabado. O culto continua acontecendo ao vivo no céu. E tenho a plena certeza que se Deus arrebatasse qualquer um de nós durante esse culto, nós veríamos que aquele culto que Isaías assistiu, que João assistiu, ele continua acontecendo no céu. Então a Bíblia revela que há um culto perfeito acontecendo agora, nesse mesmo momento, ao vivo, no céu. E esse culto que acontece no céu é o culto que deve inspirar o nosso culto na terra. Aleluia! Naquele culto que eles assistiram no céu, eles percebem que os anjos não estão cultuando para serem vistos, não estão cultuando para serem assistidos, eles não cantam para agradar a plateias, não, eles não se distraem com questões, não. Eles adoram porque eles conhecem a glória daquele que está sentado sobre o trono. E a visão desses dois cultos, ou desse mesmo culto visto em 2 momentos no céu, ele nos convida a participar de um culto na terra, mas com a mesma sintonia do culto que acontece no céu. Então vamos examinar de forma breve. Isa, coloca de novo Isaías 6, a partir do 1. O que nós temos nesse culto que inspira o culto? Se o nosso culto não for inspirado por este culto que acontece lá em cima, é reunião, mas não é culto. É encontro, mas não é culto. É momento social, mas não é culto. É show, mas não é culto. Pode ser bonito, mas não é culto. Pode ser um espetáculo, mas não é culto a Deus. Culto a Deus não é espetáculo. Culto a Deus não é show. Vamos fazer aqui um culto e vamos chamar o cantor, a celebridade, e montar o palco e soltar fumaça e luzes diferentes e vamos fazer um espetáculo. Ok, a gente paga ingresso, a gente entra, participa do show, mas não dá para dizer, estou voltando de um culto, porque o culto que não é inspirado pelo culto do céu é qualquer coisa, mas não é culto a Deus. Quantos querem aprender a cultuar nesta noite? Deixa eu perguntar melhor, quantos querem participar de um culto poderoso, faz barulho de adoração? Então eu quero te mostrar um culto que inspira o culto. Primeiro, Isaías 6, 1 a 3. E veio o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías entra no templo e vê a liturgia celestial. Escute, na terra, eu e você podemos vir para o culto de qualquer jeito. Sim ou não? Não, a gente consegue vir para a igreja de qualquer jeito. Para o culto, não. Para a igreja, você pode vir de qualquer jeito. Sim ou não? Sim. O cara pode estar bêbado e entrar numa igreja. A pessoa pode ser um ateu e entrar numa igreja por curiosidade ou para crítica ou qualquer coisa assim. Você pode vir para a igreja, sentar o teu corpo aqui numa cadeira dessa e deixar o teu espírito lá fora. Você pode vir para a igreja, sentar numa cadeira dessa e deixar teu pensamento lá fora. Teu corpo pode estar aqui, o teu espírito, o teu pensamento pode estar lá na empresa. Sim ou não? Teu corpo pode estar sentado aqui e a tua alma está desligada, está longe, tu está aqui só a múmia.
Isso pode acontecer ou não? Teu corpo pode estar aqui, mas você pode estar distraído com as tuas mídias, com as tuas telas, dentro da igreja. Você está na igreja, mas não está no culto. Quando eu consigo cultuar? Quando eu sou influenciado por um culto que acontece ao vivo no céu. Isaías foi ao templo. Presta atenção, Marilu, dobra atenção. É revelação de Deus. Eu estou profetizando, estou revelando, estou cheio do Espírito Santo. Poder de Deus aqui nessa palavra. Presta atenção, presta atenção. Isaías vai no culto, no templo. Dentro do templo tinha pessoas conversando. Sim, o templo era muito grande, tinha muitas repartições. Pessoas conversando ali. Tinha pessoas fazendo ofertas. Tinha pessoas orando ajoelhado, outros orando em pé. E tinha pessoas desligadas. Tinha pessoas comendo e bebendo lá na porta da igreja. E Isaías entrou num culto que seria só mais um culto. Mas de repente, quando ele está ali conversando com Deus, o céu se abriu. E Deus disse: Isaías, eu vou te mostrar um culto que está acontecendo aqui em cima. Aleluia! Isaías teve todos os seus sentidos tomados para o céu. Eu vou contar para vocês no momento adequado. Eu vivi uma experiência como esta de Isaías. Alguns alunos meus conhecem essa história e minha família conhece. Vocês não. Meus pais ficaram sabendo um dia deste. Mas eu vivi alguns anos atrás essa mesma experiência de Isaías. Não conto porque, para não parecer, sabe, para não perder a finalidade. Mas no momento adequado eu vou contar esse testemunho que eu vivi. Eu sei o que Isaías viveu. Ele está lá e de repente o Senhor tomou todos os sentidos de Isaías. E ele está mesmo na terra, agora ele está dentro do céu. Céu e terra parecem a mesma coisa. Todo o seu campo de visão é preenchido com a presença do trono da majestade santa. Ele nota o céu superpovoado com milhões e milhões de pessoas espirituais, anjos, adorando ao Senhor. Mas ele nota que acima do trono de Deus, o trono de Deus acima do trono, não em termos de autoridade, apenas de posição, há querubins, aliás, serafins, criaturas que o seu próprio nome já descreve como aquele que arde em brasa, criaturas de fogo, que estão posicionadas em frente uma para outra, enquanto o trono está no centro. E eles então olham, os olhares cruzam e eles começam a adorar dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Todo-Poderoso, porque está sentado no trono. Repetem a mesma declaração de adoração dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías nota que a partir daquele tempo, daquele momento, o céu começa a se ligar à terra. Ele nota que a roupa de Deus está sentado aqui no seu trono, de repente a ponta da veste de Deus parece saltar aqui um pouco, e ela solta assim, ó, cai. E a roupinha de Deus vem lá do trono até a terra, chega dentro do templo, a glória de Deus vem, a fumaça enche a casa, o templo começa a balançar. Isaías vendo essa glória, os anjos declarando santo, ele diz: pronto, agora eu vou morrer porque eu sou um homem impuro, de lábios impuros, e vi a glória de Deus. Imediatamente o serafim prepara-se, desce. O serafim não desce na atmosfera, ele desce naquele rastro de glória gerado pela veste de Deus. Ele não tem contato com a atmosfera, ele vem dentro daquele rastro de glória da veste de Deus. Pega uma brasa do altar com a tenaz, passa na boca do profeta e diz: não vai mais morrer, você foi purificado do teu pecado. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.
Mas Isaías percebe dentro desta liturgia, veja, Isaías está arrebatado de sentido, ligado ao céu. Isaías está vendo que o templo está cheio da glória. Quem está do lado não está vendo. Isaías está. Olha isso. Isaías está vendo o trono de Deus. Os demais irmãos não estão. Isaías está vendo adoradores no céu cultuando, adorando a Deus. Os demais irmãos não estão. Estão lá, distraídos, desconectados. E eu entendo aqui que é mais ou menos assim. Para você entender isso. Nesse momento, nenhum de nós está ouvindo músicas de rádio, programas ao vivo. Mas se eu pedir para o Leto pegar o rádio agora, um rádio FM, que seja no aplicativo, mas um rádio FM, que traga ali uma sintonia da rádio ponto alguma coisa, para não fazer merchan de nenhuma rádio aqui. Nesta sintonia nós vamos ouvir músicas, vamos ouvir palavras, vamos ouvir conversas, vamos ouvir risos, vamos ouvir uma comunicação que já está aqui nesse ambiente, mas que nenhum de nós percebe porque não estamos conectados com essa sintonia. Espiritualmente falando é a mesma coisa. Você chega no culto, você sintoniza-se nessa sinfonia celestial. Você pode ouvir glórias, você pode ouvir adoração, você pode sentir a presença. E o irmão do lado talvez não sinta nada, está estranho o jeito que você adorar. Porque ele não está conectado com essa sintonia, você está. Eu repito isso. Por que às vezes tem crente dentro do culto que está adorando, falando em línguas, na voz lá do céu, na adoração lá do céu, e o outro do lado está desligado? É porque um está conectado na sintonia e o outro não. Um sai do culto dizendo: meu Deus, esse culto foi uma glória, foi céu aberto. E o outro diz assim: do que ele está falando? Eu não vi nada. Pode estar dois crentes sentados um do lado do outro, o outro entra no céu e o outro fica agarrado na terra. Irmãos, escute uma coisa. Por isso que às vezes eu exorto, eu ensino, eu digo: irmão, tem cuidado. O culto começou, não distrai o irmão do lado não. Porque para a gente largar a terra e entrar no céu é difícil, irmão. A gente tem que deixar a incredulidade, tem que deixar um bocado de coisa que é daqui, para desprender do Espírito e entrar no céu. Aí do nada lá vem o irmão que chegou atrasado, chega empurrando a cadeira, cumprimentando o outro, batendo. E aí, como que tá, irmão? Como que foi no trabalho? Irmão, isso aqui é conexão com o céu, não é reunião da feira. Eu estou falando de culto, não de encontro. Culto. Mas vamos analisar essa experiência de Isaías. Vamos lá, vejam. E vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Só vê o Senhor sentado quem entra nessa sintonia. E vir para a igreja e não cultuar, está perdendo uma grande oportunidade, irmão. Vir para a igreja, não entrar no glória, no aleluia, na adoração, está perdendo uma grande oportunidade. Por que tem um bocado de crente fraco no meio da igreja hoje? Eu não estou falando da congregação, estou falando da igreja no todo. Tem crente velho da igreja, velho de igreja, mas não sabe o que é mais sentir a presença de Deus, irmão. Tem crente velho que quer ser até juiz de pregador, dizendo se a pregação foi boa ou não, mas não tem mais sensibilidade para sentir a presença de Deus. Todo mundo em volta sente, mas ele está desligado, está uma casca velha, não sente nada. Falta de sintonia, irmão. Falta de sintonia. Olha só, Isaías diz: eu vi o trono. Naquele culto que acontece agora lá em cima, tem um trono. O centro do culto não é o adorador, mas o soberano que está sobre o trono. Tem serafim adorando, mas a estrela não é o serafim, é o que está sobre o trono. O serafim está ali para adorar o que está sobre o trono. Olha isso. Então no culto
do céu que deve inspirar o culto da terra. O centro não é o adorador, o centro é o soberano que está sentado sobre o alto e sublime trono. Ei, culto que tem estrelas da terra não é culto, culto que tem celebridade não é culto, culto que tem homens e mulheres sendo adorados e aplaudidos não é culto. Culto de verdade é aquele que só aparece o que está sentado no alto e sublime trono. A igreja precisa parar com o espetáculo, a igreja precisa parar com o show e voltar à adoração ao que está sentado no alto e sublime trono. Aleluia! Presta atenção que eu estou ensinando. Culto só é culto quando o que está sentado no trono é exaltado. Naquele culto que está acontecendo lá em cima agora, que deve influenciar o culto da terra agora, os serafins, que são seres celestiais, que não param de declarar: Santo, 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 Santo. Se você entrar lá agora, eles estão Santo, Santo. Porque eles nunca param de adorar. Porque adorador não é adorador só no culto de domingo. Adorador adora domingo, adora segunda, adora na terça, adora na quarta, adora na quinta, adora na sexta, adora no sábado, adora no domingo, adora na igreja, adora em casa, adora no trabalho. Ele é adorador em ponto final. Por isso eles estão Santo, 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 Santo. O povo que adora na terra não devia adorar só dentro do templo. Você sabe por que a adoração dentro das igrejas está fria? Você sabe por que os nossos cultos estão frios? Quem é crente que há mais tempo, levanta a mão assim. Como que eram os cultos de um dia desse, Regilei? O pregador chegava, não tinha nem teologia, dizia assim: Jesus está na casa. Aí os crentes diziam: oh glória, eu sinto a presença dele aqui. E por que isso acontecia, irmão? É porque o pregador não tinha estudo? Não. É porque o povo era crente o tempo todo. Como são os cultos de hoje, Leto? O crente não é crente em casa, irmão. Em casa é um perturbado. O crente não é crente no trabalho, irmão. O trabalho é um escândalo ao evangelho. O crente não é crente na vizinhança, irmão. Está envergonhando o evangelho. O crente não é crente com o celular na mão, irmão. Acorda e dorme olhando porcaria na internet. Não pega a Bíblia, não vai para a oração. Aí quando chega na igreja, o pregador tem que fazer o quê, irmão? Pega o cajado santo e bate em crente sem vergonha, que não tem comunhão com Deus. Aí como Jesus não desce no meio de bagunça, como o Espírito Santo não entra em crente bagunçado, crente bagunceiro, aí a gente tem que inventar, irmão. A gente troca a cor da parede, a gente troca a cor da lâmpada, a gente coloca a fumaça, a gente convida cantores profissionais, convida pregadores coach para fazer alguma coisa, prega com fundo musical e citando a emoção para ver se o crente chora. Ei, eu repito, culto de verdade não tem nada disso. Culto de verdade tem um crente que diz: cheguei, Jesus, cheguei, Jesus, cheguei, Jesus. Deus está me usando. Deus está me usando. Pega se quer para a tua vida. Se não quer, problema teu. Deus está me usando. O culto não começa aqui. O culto começa em casa. Vai para o culto, irmão. Se prepara para o culto. Faz um jejum pelo teu culto. Jesus, eu vou cultuar. Recebe o meu culto, Jesus. Jesus, esse jejum aqui não é para pedir nada da terra. É para pedir, quando eu chegar na tua presença, abre o céu e mostra-me a tua glória. Está vindo para o culto, irmão, não está indo para o show, não. Coloca a melhor roupa que você tem. Toma um banho abençoado. Coloca o melhor perfume que você tem. Se apronta cedo
porque você está vindo na casa do Rei, adorar o Rei, aquele que é Senhor e soberano e que está sentado no alto e sublime trono. Oh meu Deus, pastor, porque os cultos são frios, porque paralítico não anda, porque Jesus não batiza de verdade com o Espírito Santo. Porque a igreja de hoje, muitos têm vivido batismo no Espírito Santo, que é batismo de engano, batismo de mentira. Fala em língua dentro da igreja, língua de demônios, língua de mentira. Porque quando muitos revelam dentro da igreja, revela CPF, revela RG, porque não tem mais glória para revelar. Porque muitos estão revelando CPF e RG, porque não tem mais Bíblia para revelar, não tem mais oração para revelar, não tem mais comunhão para revelar. Aí faz show, faz espetáculo, é qualquer coisa, mas não é culto. Preste atenção. Quem veio cultuar a Deus aqui nessa noite? Próximo culto, toma banho cedo. Tu está vindo para a casa do Rei. Coloca a tua melhor roupa. Você está vindo para a casa do Rei. Prepara o teu coração. Você vai entrar na presença do Rei. Começa a fazer uma faxina na tua vida cedo. Isso aqui me tira da presença, não viverei isso. Isso aqui me tira da presença, não vou consumir isso. Não vou ouvir isso, não vou assistir isso, porque isso me tira da presença. E hoje eu quero ter contato com a glória do Rei. Se prepara, faz a higiene do teu culto, e quando você chegar aqui, a glória de Deus já está nesse lugar. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça tão poderosa. Os serafins, eles declaram que a santidade é dele, do Senhor. A reverência nos adoradores. Nesse momento tem um culto acontecendo no céu. O culto que inspira o culto. Isaías vê nos serafins reverência plena. Eles têm 6 asas. Com 2 eles cobrem o rosto. Com 2 eles cobrem os pés. E com 2 eles voam. Enquanto dizem santo. Enquanto declaram santo. Enquanto dizem santo. Ei, tem gente saindo para prestar o culto, irmão. Parece que está indo ver o amigo na feira. Mas esses serafins que adoram inspirando o culto da terra, Regilei, eles são adoradores de intimidade, mas de temor. Crente que... Ah, meu Jesus. Crente chamando Deus de mano. Crente chamando Deus de meu amor. Crente chamando Deus de você. Crente chamando Deus de paixão. Crente chamando Deus de qualquer besteira da terra. É intimidade demais e temor de menos. Tem gente com muita intimidade, mas sem temor nenhum. Intimidade sem temor é mentira. Intimidade sem temor é loucura. Os serafins têm intimidade, mas com temor. Adoração não é intimidade desprovida de temor. Com 2 asas eles cobrem o rosto, porque eles sabem quem está sentado no trono. Aleluia. Só trata Deus como um mano da quebrada quem não conhece Deus nem de longe. Só trata Deus como um amigo da quebrada quem não conhece Deus de perto.
Esses serafins conhecem quem está sentado no trono, então eles cobrem o rosto, porque o rosto fala de identidade, o rosto fala de personalidade, o rosto identifica quem eles são. E o serafim está diante do trono. O pastor Paulo diz assim: eu vou cobrir o meu rosto, porque não importa quem eu sou, o importante é quem está no trono. Enquanto tem adoradores prepotentes que diz: Deus está entrando agora, o teu servo fulaninho de Jesus em Cristim, o quarto homem da Trindade, eu tenho comunhão contigo, eu entro desse jeito. Pessoas soberbas querendo entrar na presença de Deus, pessoas altivas querendo entrar na presença de Deus, pessoas que dizem eu sou e Deus faz, ou Deus não é Deus, pessoas que dizem eu sou homem de Deus e Deus faz isso agora, ou Ele não é Deus, presunçosos, orgulhosos, soberbos. Você não é nada, não vale nada, não presta para nada, é apenas fruto da graça e da misericórdia. Quem somos nós para dar ordem em Deus? Quem somos nós para determinar Deus? Quem somos nós para dizer a Deus o que deve fazer? O serafim cobre o seu rosto, ele é santo e cobre o rosto. Ele é uma criatura perfeita, de fogo, de santidade, mas cobre o rosto, porque o que está na frente dele é mais santo do que ele. Ah, meu Deus, eu vou dizer de novo: o que está na frente do serafim é mais santo que o serafim. Ei, eu vou dizer de novo: aquele que você está adorando é mais santo que você. Então recolha-se a sua insignificância, recolha-se a sua insignificância e clame por misericórdia. Você não precisa aparecer, é Ele quem deve aparecer na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Adore na humildade, sem prepotência. Com duas asas eles cobrem os pés. Pés fala de santidade, também fala da falta dela. Quem está adorando o que está no trono tem que cobrir os pés. Lembra de Moisés? Tira a sandália, porque a terra em que você está é santa. Tu está dentro da casa do rei, é no solo do rei, na presença do rei. Tira essa sandália mundana, tira essa sandália que dá o contato com o mundo. O que é a sandália? O que está entre teus pés e o mundo. O que é a sandália? É o que está entre teus pés e o mundo. Entre você, entre o santo e o profano, está a sandália. Tira a sandália para entrar na casa do rei. Tira a sandália para se aproximar do rei. Tira a sandália antes do glória e do aleluia, porque o lugar é santo. Reconhecer que além da sua santidade, o que está no trono é mais santo que você. E para nós avançarmos, com duas asas cobre o rosto, com duas cobre os pés e com duas ele voa. Enquanto diz santo. Enquanto diz? Enquanto diz? Vamos dizer isso por algum instante. Enquanto diz? Santo, santo, santo. Deixa eu ver, tem mais gente aqui para dizer santo. Eles dizem santo, santo, santo. Vai dizendo isso. Diz isso olhando para cá. Diz santo olhando para cá. Santo, olha para cá. Faz assim, ó. Santo, faz assim, ó. Santo, faz assim, ó. Santo, santo. Bate as asas. Santo, santo. Bate as asas. Santo, santo. Presta atenção. Presta atenção.
Por que ele cobre o rosto com duas asas? Cobre os pés com duas asas, mas enquanto declara santo ele voa, porque voar é exercício, é movimento. Os adoradores adoram e servem. Enquanto servem eles dizem santo é o Senhor dos exércitos. Deixa duas asas livres para você voar, deixa duas asas livres para você correr, deixa duas asas livres para você voar e servir ao Senhor. Porque não fomos chamados só para adorar, mas adoração implica em serviço. Diga santo, mas voe. Diga santo, mas bata as asas. Diga santo, mas se movimente. Diga santo, mas seja servo, porque santo é o Senhor. Senhor é uma ligação de servo, Senhor. Ligação de serviço. Cubra o rosto, cubra os pés, declare que ele é santo, mas bata as asas em movimento no reino dele. Diga glória! O culto na terra não nos leva a uma visão mais elevada de Deus. Não é culto. Se o culto da terra, repito, não nos leva a uma visão mais elevada de Deus, não é culto inspirado pelo céu, é culto antropocêntrico, é inspirado pela terra. O verdadeiro culto nos coloca de joelho diante da santidade. Eu vou repetir isto. O verdadeiro culto nos coloca de joelhos diante da santidade. Preciso repetir. O verdadeiro culto nos coloca de joelho diante da santidade. Ei! Culto que não reconhece a soberania de Deus não é culto. Culto que diz que você é e que é tudo sobre você não é culto. Culto que exalta o teu egocentrismo não é culto. Culto que massageia o teu ego não é culto. Culto que coloca você como lugar mais alto não é culto. Esse culto aí nasceu no coração de Satanás. Se você me adorar, eu vou te dar. Se você me adorar, você vai ter. Você tem isso, tem aquilo que você desejar, eu te darei. O real sentido do culto é o culto que coloca a igreja de joelho clamando: dá-nos a santidade, Senhor, para adorarmos em espírito e em verdade aquele que é bendito é o Senhor, meu Deus. Aleluia! 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 Deus está na casa. Aleluia! Aleluia! O texto de Apocalipse 4, 8, 11 fala também de 4 seres viventes que não se cansam dizendo: Santo, 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 Santo que está sobre o trono, Santo o Cordeiro que morreu, mas ressuscitou e está vivo para todos. João, ao ver o céu aberto, percebe esta adoração. 3 coisas ou 3 qualidades da adoração no verdadeiro culto. Eles adoram constantemente, eles adoram ordenadamente, eles adoram teocentricamente. Eles adoram constantemente. Eles não cessam de adorar. Busque ouvir o céu agora e você vai ouvir eles adorando o Santo.
santo. Aleluia. Santo. Há vozes, há coros e a prostração. Se prostram e adoram o Santo. João percebe que aquele culto é um culto teocêntrico, ou seja, toda adoração gira em torno do Cordeiro e do que está sobre o trono. O culto é para o Cordeiro, a adoração é para o Cordeiro, o louvor é para o Cordeiro, o aleluia é para o Cordeiro, a glória é para o Cordeiro, toda ação de graça é para o Cordeiro. Ei, quando tu entra nesse lugar, tu entrou para o Cordeiro, para o Cordeiro, para o Cordeiro, para o Cordeiro. Ao que está no trono, é para Ele a glória. Esse culto ao vivo no céu que inspira o culto da terra nos ensina algo mais. Ele nos diz que nós precisamos ser constantes em nossa adoração. Ele nos diz que nós não podemos adorar só no domingo. Não é só no domingo. É constante. Eu não sei como que é a tua agenda de culto. Eu não sei como que é a tua agenda de oração. Eu não sei como que é a tua agenda com Bíblia. Eu não sei como que é a tua agenda de adorador. Mas você adora, você agenda a terra toda e não agenda o teu culto, irmão. Um verdadeiro adorador adora constantemente. Santo, meu Deus. Como está a sua agenda de culto? Como está a sua agenda de adorador? Como está o seu devocional? Adorador é constante. Culto não é só no domingo, é constante. Glória a Deus. O culto precisa ser reverente e cheio de ordem. João observa naquele culto uma ordem no céu. Oh, meu Deus. Você consegue imaginar isso, irmão, esse texto? Consegue imaginar você entrando no céu e ver aquela multidão adorando numa ordem plena? Nosso culto precisa ter ordem. Nosso culto precisa ter decência. Nosso culto precisa ter reverência. Senão é qualquer movimento, mas não é culto. O culto precisa ser centrado em Deus. Não pode ser no estilo musical. Não pode ser no pregador. Não pode ser na emoção. Precisa ser no que está sobre o trono. E quando nós adoramos, inspirado no culto do céu, acontece algo poderoso, como em Hebreus 12, 22 e 24, onde lemos: tende chegado ao monte Sião, e a incontestáveis hostes de anjos, em alegre reunião. A continuação do texto diz: e a Assembleia Universal dos Santos. Porque quando a igreja na terra se reúne para adorar de verdade, para cultuar de verdade, não só para vir à igreja, mas para cultuar, quando a igreja se reúne em adoração sincera, ela entra na dimensão da eternidade. Percebeu que tem culto que você diz: meu Deus, que culto foi esse? Você sai a semana toda ali contagiado, e não é que o pregador fez alguma coisa diferente, não é que o cantor fez alguma coisa diferente, os músicos fizeram diferente, foi que você fez diferente, como Isaías. Mas quando nós adoramos como adoradores sinceros, há uma simbiose espiritual aqui, porque nós estamos adorando não sozinhos, mas unidos aos anjos. Isso é terrível. Quando tu se coloca em adoração sincera, aqui você se junta ao coro lá no céu, se junta aos anjos. Quando nós adoramos com sinceridade, nós nos unimos aos santos redimidos, ou seja, aqueles que já estão com o Senhor. Quando nós adoramos com sinceridade,
nós nos unimos ao mediador da nova aliança, Cristo Jesus. Aleluia. Tem um glória aqui por isso? O culto, portanto, culto não é entretenimento. Culto é uma reunião com o céu. Culto não é um show que assistimos, mas é uma realidade que vivemos. Aleluia. Quando a igreja cultua com reverência, o céu se alegra, a igreja se alegra. Há uma ligação entre céu e terra. Por isso que você sente uma presença inexplicável quando está adorando. Por isso que a sua alma se emociona dentro de você. Por isso que às vezes dá um arrepio no corpo. Por isso que às vezes você sente um tremor maravilhoso no seu corpo. Por isso que às vezes Deus te dá visões e dons espirituais. É porque há uma conexão entre a igreja e o céu. Assim, Romanos 12 nos chama a atenção para algo muito especial: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. Este é o culto racional. É você saber o que você está fazendo na casa de Deus. É você saber por que você veio para a casa de Deus. É você saber entrar na presença de Deus com a liberdade de filho e com o temor do adorador. A verdadeira adoração, irmãos, não termina nos cânticos maravilhosos que entoamos, não termina na pregação que já estamos chegando à conclusão, mas termina em uma vida consagrada. Significa que você vai sair daqui consagrado para uma vida consagrada e consciente na presença dele. Lembrando que o céu cultua com santidade. Vivamos em constante adoração ao Cordeiro. O céu cultua com foco no Cordeiro. Exaltemos a Cristo em tudo na nossa vida. Vivamos em constante adoração. E eu te convido a ficar de pé para receber esta bênção final, entendendo que o culto celestial nos inspira a viver um culto mais puro, mais centrado, mais bíblico, mais santo. Que tipo de culto você tem oferecido? Eu também pergunto, Rivail, que tipo de culto você tem oferecido? Mas eu estou na condição do pregador, do profeta. Então eu pergunto para você, que tipo de culto você tem oferecido? Será que nossa adoração tem refletido o céu? Ou se parece mais com o mundo? Se os anjos que nunca pecaram se prostraram em reverência, quanto mais nós, pecadores redimidos pela graça, devemos fazer o mesmo culto com temor, reverência e paixão. Escute esse confronto, escute esse apelo do Espírito Santo. Volte ao centro do seu culto, Deus. Volte à motivação correta, a glória dele. Volte ao modelo de culto, o céu. Feche os seus olhos e, como adorador verdadeiro, entre na presença do Rei. Ore. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Esquece a terra.
Esquece o relógio. Você sair daqui mais cedo e não receber graça não valeu de nada. Você sair daqui mais cedo e não sentir o céu não valeu nada. Entra na presença dele, na tua liberdade. Você está lavado no sangue, comprado no sangue, restaurado no sangue. Você é dele, a glória é dele, a adoração é dele. Senhor meu Deus, purifica nossos lábios de adoradores, como fizestes com Isaías. Levanta-nos, leva-nos ao trono da tua glória, onde anjos e santos te adoram. Que o culto da nossa vida reflita o culto realizado no céu, pois só assim o Senhor se levantará do trono, inclinará o ouvido à nossa adoração. Que a nossa igreja aqui na terra seja um eco da tua santidade aí no céu. Nós não queremos espetáculos, nós não queremos te apresentar shows. Nós queremos quebrantar a nossa alma diante do Senhor e dizer: receba a nossa adoração.